Fala aí, galera, beleza? Bom, semana 1 do PET 4, assunto ditadura militar, tá? Assunto barra pesada. Eu já fiz um vídeo, uma videoaula sobre isso, e hoje a gente vai corrigir as atividades do PET, tá? Lembrando que esse período da ditadura militar que aconteceu no Brasil também aconteceu de forma semelhante no Chile, na Argentina e no Uruguai. Anos 60 e anos 70, a América Latina, tá, foi palco de muitas ditaduras, golpes militares, tá? Barra pesada, tá? Tudo isso incentivado pelos Estados Unidos. É aquele período da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, né, buscando áreas de influência no mundo, tá? E não foi diferente aqui, né? Nós tivemos um golpe militar no Brasil, tínhamos um presidente eleito, João Goulart, que queria fazer reforma agrária, reforma universitária, fazer um governo, diríamos, mais à esquerda, mas os militares não permitiram, fizeram um golpe militar, derrubaram, tá? E reprimiram muito o povo, né? Assim como no Brasil, na Argentina, Uruguai, Chile, ditaduras, torturas, né? Torturadores, eles reprimiam o povo, né? Os sindicatos, a livre organização dos estudantes, né? E aí teve muita tortura, muitas mortes, período barra pesada, que é o assunto da semana 1 do PET 4, tá? A nível de curiosidade, a Netflix recentemente, né, lançou uma série, né, Colônia Dignidade, que mostra a história de um nazista que foi parar lá no Chile e ajudou a fazer o golpe e a ditadura militar lá no Chile, tá? Vale a pena assistir. Vou colocar aqui o link também sobre essa série, Colônia Dignidade, lá da Netflix, tá bom? Então agora vamos para a correção das atividades do PET, vamos lá. Então, o volume 4 do terceiro ano, aqui na semana 1, tá? Ele vai trabalhar sobre o tema, né? A Guerra Fria e a ditadura civil-militar no Brasil, tá? Vamos ler aqui? Olha só. Cada estudante, nessa semana, você vai compreender o processo interno e externo que resultou no golpe civil-militar de 1964 na instalação da ditadura, que foi de 64 até 85. Além disso, você irá reconhecer a importância da Comissão Nacional da Verdade, que investigou as violações de direitos humanos cometidos entre 1946 e 1988 por agentes públicos e pessoas ao seu serviço com o apoio e no interesse do Estado brasileiro. Corrija ali, não é 1946 não, tá, gente? É 1964, beleza? Bom, depois você vai ter um texto aqui, né? O Brasil apoia 1964, a ditadura militar, vai falar sobre o trabalho foi feito pela Comissão da Verdade, né, que investigou todas as violências, né, que o governo militar causou no Brasil contra os militantes, as pessoas que lutavam contra a ditadura, tá? Fala sobre os desaparecidos políticos, né? Foi uma investigação importante, tá? E aí depois você vai ter um outro texto falando sobre as ditaduras na América do Sul, tá? Dizendo que teve ditadura não só no Brasil, teve na Argentina, no Chile, né, no Uruguai. Foi um problema que viveu a América Latina nos anos 60 e 70, tá bom? Depois você vai ter aqui no Para Saber Mais sugestões de livros, vídeos importantes para você aprender mais, tá bom? E aqui nós vamos ter a primeira atividade, né? A questão número 1, relaciona o contexto internacional ao estabelecimento das ditaduras militares na América Latina, né? Então, como a gente já sabe, né, gente, os golpes e as ditaduras ocorridos na América Latina estão inseridos no contexto da Guerra Fria, né? No embate entre capitalismo e socialismo, disputa entre Estados Unidos e União Soviética por áreas de influência, tá? Vamos corrigir ali, América Latina, tá? Bom, depois nós vamos ter aqui uma questão 2, tá bom? A página 148, que tem um texto falando sobre que na época do governo de João Goulart, né, esse presidente se preocupou muito com a questão da terra. Ele queria fazer a reforma agrária, né, trazer mais justiça no campo. No governo dele, os trabalhadores podiam se organizar em sindicatos, né? E aí você sabe que depois, na ditadura, tudo isso veio abaixo, né? Mas vamos lá, vamos para a questão aqui. Levando em consideração o contexto do populismo, conclui-se que o fragmento apresenta, né, populismo, no caso, o governo de João Goulart, tá? A resposta aqui que a gente vai marcar é a C, a proposta de Jango para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, né? Ele queria mais justiça social, principalmente aí fazendo a reforma agrária, tá bom? Vamos passar aqui então para a questão 3. A questão 3 vem com um pequeno texto falando que houve ditaduras
não só no Brasil, né, mas também na Argentina. Diz que lá foi uma violência muito grande, né? A gente sabe que tinha muita tortura, muita perseguição contra os jovens, né? E isso era uma forma, né, de você tentar desestimular a luta contra a ditadura, né? Você perseguindo quem lutava contra a ditadura, torturando e matando, né? Isso infelizmente aconteceu naquela época, tá? Depois nós temos aqui a questão, tá? Vamos aqui para o comando da questão. O fragmento apresenta uma das características dos governos militares instaurados tanto no Brasil quanto na Argentina, tá? E aqui então a gente marca a B, a utilização de métodos violentos para garantir o controle e desencorajar a oposição, tá bom? Depois nós vamos ter uma outra questão 4 de vestibular da Unifesp, tá? Vai falar aqui sobre a repressão às manifestações dos trabalhadores do campo na cidade durante a ditadura militar, né? Aí vem aqui a questão. A partir da citação, analisa a questão do trabalho no contexto da ditadura militar, com ênfase nas mudanças e permanências, né? Então, nós vamos falar como é que era no governo João Goulart, né, no governo democrático, e depois o que a ditadura fez em relação aos trabalhadores, tá bom? Então, aqui a gente vai escrever o seguinte, olha. No governo democrático de João Goulart, os sindicatos de trabalhadores podiam se organizar livremente e lutar por melhorias das suas condições de trabalho e salariais, tá? Com a ditadura militar, isso teve fim, né? Pois os militares proibiam a livre manifestação dos trabalhadores, impondo os salários baixos ao povo brasileiro. Beleza? Fica aí, galera, então, a correção, tá? Qualquer dúvida, me procura lá no WhatsApp.